vou ler bem devagar para que vocês possam falar com tranquilidade. Senhor, meu Deus e Pai, coloco a minha vida na Tua presença. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida. Quero também pedir perdão ao Senhor pelos pecados que tenho cometido. Reconheço que tenho falhado em algumas áreas, mas estou pronto para praticar a Tua palavra e não somente ouvir, pois não quero viver me enganando. Coloca em Tuas mãos a minha mente, o meu consciente, meu subconsciente, o inconsciente, meu coração, para que venham estar cativos e sujeitos à obediência de Jesus Cristo de Nazaré, para que tudo que vem do Senhor ocupe totalmente a minha mente e o meu coração. O Senhor me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada me causará dano algum. Eu quero e vou me submeter à Tua vontade, à Tua palavra, me chegar mais ao Senhor e resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir às fraquezas, e ele fugirá de diante de mim. Eu sei que se obedecer ao Senhor, pois eu sei que eu pertenço ao Senhor, e se eu me converter dos maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os meus pecados e sarará a minha terra, a minha vida, a minha família. O Senhor permitirá que por um caminho os meus inimigos se levantem contra mim, mas eu confio no Senhor. Lutarei, reagirei, porque eu sei que todos os inimigos sairão por 7 caminhos da minha presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor, glórias ao nome dEle, que o nome dEle venha a ser exaltado, glorificado. Tudo é para a honra e glória do Senhor, Pai. Quem vai fazer, quem tem feito milagre é o Senhor, não é o ser humano. O ser humano é apenas uma ferramenta, um instrumento nas Tuas mãos, Pai, mas quem verdadeiramente faz aqui é o Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus e pegue a tua Bíblia. Você viu que eu peguei trechos da forma que Deus foi ministrando, das passagens, e foi colocando na oração. Provérbios capítulo 28. Provérbios 28. Passagem que você já conhece, mas você vai entender uma porção de coisinhas. Eu disse no começo, para quem não estava aqui, para ouvir agora. Aonde há lixo, também há. Aonde há lixo, também há. E se dentro de nós tem lixo, aqui dentro tem lixo, então tem um bicho, alguns bichinhos. E a palavra diz assim, Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre, ou o que esconde as suas transgressões, jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Mas o que as confessa e deixa
alcançará misericórdia. Não basta só eu confessar, eu preciso confessar e deixar aquilo que eu estava fazendo, praticando até agora. A palavra diz que eu vou alcançar misericórdia. Aí no versículo 14 diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aquele que fecha o coração e não recebe aquela palavra, não recebe aquela correção, não recebe aquele conselho que endurece e fecha o coração, a palavra está dizendo: não sou eu, cairá no mal. Por quê? Porque eu não estou recebendo a palavra, eu não estou aceitando a palavra, meu coração se fechou naquela hora, eu fiquei magoada, sentida. Olha que palavra, mas a palavra de Deus que ela é liberada é para um conserto para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida de vocês. Deus está ensinando através da própria palavra. Então eu não estou aqui para corrigir, para botar dedo, para acusar, para ofender, para magoar. Não, eu estou aqui para trazer uma palavra, para abrir o teu entendimento e a tua visão. Diga assim junto comigo, põe a mão aqui na tua mente. Senhor, toda a atuação do inimigo na minha mente, para trazer sono, cansaço, distorção de palavras, eu não aceito, e eu repreendo. Abre o meu entendimento, abre a minha visão espiritual, arranca as escamas espirituais dos meus olhos, porque eu quero enxergar o que eu não estou enxergando. Eu quero entender a tua palavra, a revelação da palavra, porque eu sei que o inimigo, ele trabalha incessantemente para que eu não entenda, para que eu tenha sono, de repente uma moleza, um mal-estar, uma dor de cabeça, para que eu não venha buscar entender a tua palavra. Mas eu não estou aqui a passeio, eu vim aqui para aprender e colocar em prática tudo que eu vou ouvir, em nome de Jesus, amém? A palavra diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que a palavra diz? Trouxe uma ferramenta de trabalho aqui. Como sempre eu procuro trazer alguma coisa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, tem alguém aqui em Cristo? Louvado seja o Senhor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, ele está falando uma coisa ou outra, eis que tudo se fez novo. Aí você está dizendo assim, mas se a palavra está dizendo que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, que as coisas antigas já passaram e que tudo se fez novo, por que tem muita coisa na minha vida que ainda é velha e antiga e não saiu da minha vida e ainda está na minha vida, está me amarrando, me perturbando? Por causa do quê? Por causa de quê? Primeiramente, porque nós trazemos e temos nossa vida, querendo ou não, nós temos os espíritos familiares, as heranças que você herdou, sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo. Nós estamos aqui, nós que temos pai e mãe, independente de estar vivo ou não, se qualquer um dos nossos pais, eles têm ou já tiveram, né, algum bem, terreno, casas, apartamentos, prédios, não importa o que, e se você, que é filho, reconhecido por esse pai, por essa mãe, independente de você ter sido adotivo, mas se foi reconhecido como filho, tem um documento, automaticamente, depois que os pais morrem,
automaticamente, o que a gente por lei passa? Passa a ser herdeiro. Então nós herdamos aquele terreno, aquela casa, aquele prédio, nós herdamos. Pode ficar tudo para nós, se nós formos o único herdeiro. Mas pode ser dividido com 2, 3, 10, se tiver mais herdeiros. E geralmente quando, infelizmente, o pai daquele pai que pulou muito, depois que ele morre, meu filho parece filho de tudo quanto é lado. E se provar com documento que realmente ele é filho, ou com DNA, automaticamente ele faz parte do pacote grande da família de herdeiros. E toma posse. Essa herança, todos querem, amém? Quem que vai rejeitar? Uma casa, um terreno, 1 milhão na conta, quem vai rejeitar? Ninguém. Só que isso a gente entende, é fácil de entender, é fácil de aceitar, é fácil de falar, mas é normal mesmo, porque a lei, mas existe também uma lei espiritual. O que é a lei espiritual? O que nós herdamos no espiritual? Infelizmente, querendo ou não, e você pode falar assim, olha, eu não quero essa casa, eu não quero esse terreno. Mas na hora da partilha, a parte que é sua é para sua mão. Você pode até, depois que está com a parte na mão, você falar assim, agora eu vou fazer uma doação pastorala. Fazer uma doação para Marli, para Maria Dilma, eu faço uma doação, eu dou para eles. Mas primeiro vai vir para minha mão, mesmo que eu fale, eu não quero. Está ali dentro daquela documentação, depois eu divido, faço dele o que eu quiser. Veio para minha mão, faço o que eu quero. A herança espiritual, tem como você falar assim, eu não quero a doença que veio da minha mãe e do meu pai. Eu não quero aquela maldição que veio da mãe e do pai. Eu não quero aquela loucura da minha mãe e do meu pai. Eu não quero aquele problema de vista que veio lá do meu pai, da minha mãe, que era uma catarata, que era um câncer, que era isso, que era... Tem como você falar, eu não quero? Se você nem conhece a Cristo, se você acabou de nascer, nem sabe o que é a vida ainda. Você está sendo gerado, querendo ou não querendo, você já está recebendo. Por quê? Porque você já está dentro de um corpo. Agora preste atenção aqui, ó. Isso aqui é um corpo, é o teu corpo, é o meu corpo. Aqui é um corpo, olha. Imagina aqui um corpo. Aqui dentro dá para você perceber que tem um outro corpinho pequenininho. Colei aqui, ó. Dá para enxergar bem que tem um corpinho aqui? Então, esse corpo aqui é da sua mãe. E você é esse corpo que está dentro dela agora. Só que você está percebendo que em volta desse corpinho tem algumas coisinhas soltas aqui, olha. É um lixo. Está dentro daquela mãe, mas que ela também nem sabe que é lixo. Não foi ensinada para entender. Não foi criada entendendo que é um lixo. Aí você está sendo gerado dentro dela. Aí dentro de você, que é tão pequenininho, olha só, olha aqui, ó, lá dentro de você, já começa o lixinho a gerar. E você já começa ali a herdar, receber através do cordão umbilical, que eu já ministrei muito sobre isso no congresso anterior, não sei qual foi, mas foi ministrado isso. Aí você e eu, nós estamos sendo gerados. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, que eu tenho algo muito sério para colocar para vocês hoje, através de uma vida aqui. Quando nós somos gerados, você não sabe, quando sua mãe engravidou de você, primeiro, se ela engravidou amando o teu pai, ou se ela engravidou com raiva, com mágoa, ou até com ódio do pai. Debaixo de um carinho. Se foi gerado debaixo de palavras abençoadas, ou quando o marido tomou conhecimento que tinha um filho aqui dentro, ou quando a própria mãe tomou conhecimento como era difícil a vida dela, a situação dela miserável em todas as áreas, ela rejeitou desde aquele momento.
e pediu que morra, que não nasça, já nasça morto. Não é porque ela estava te odiando, não. Não é porque ela era uma prostituta, não. Mas a própria situação fez com que essa mãe pensasse dessa forma. Mas quando foi permitido, vamos falar de hoje, fazer ultrassom, chega aos ouvidos dele que é uma menina. Ele não fala nada, mas aqui dentro ele começa a rejeitar. E ele começa a falar que ele quer o filho homem. E depois que a criança nasce, é a menina, querendo ou não, acaba levando a brincar de boneco, de carrinho, de bola, de tanta coisa. A menina começa a pender para um outro lado, a distorcer já aqui dentro algumas coisas. E o pai e a mãe falam, não entendi por quê. Ou vice-versa, quer tanto o menino, ou quer tanto uma menina, e vê o menino, ou vice-versa. E o que acontece? A gente vai crescendo. E muitas das vezes nós somos rejeitados nessas áreas e não sabemos. E o que é o espírito familiar? A minha avó rejeitou a minha mãe, não porque ela não queria a minha mãe, porque é uma vida difícil. Uma época que não se usava o anticoncepcional. Proteger de que jeito? Era uma relação, filho. Era uma relação e um filho. Chega uma certa hora que você fica desesperada. Vou dividir o pão com quantos? Aí você começa a não querer ter filho. Mas como falar para aquele marido? Não vamos ter relação sexual. Não, eu vou evitar de que jeito? Hoje mesmo, com esse avanço todo que nós vivemos, tem muita gente que quer evitar de outras formas e maneiras e não quer tomar um remédio, porque não quer engordar. A mulher fica tão preocupada em querer engordar, escraviza o marido, inclusive, nesta área. Eu quero dizer para você que aí você começa, a avó foi assim, aí a mãe também teve filhos, chegou um momento ela também se fechou para isso. Aí essa mãe que já teve um filho, esse filho teve outro filho, que também teve um filho, que agora já é neto, também passou pela mesma situação. Se fala, são heranças, são espíritos familiares. E você também vai entender, eu já até falei aqui no outro dia que eu ministrei a palavra, eu fui e coloquei para vocês o que eu coloquei para vocês? Eu falei sobre a doença que veio para o meu pai, né? Foi câncer e pegou, né? Meu irmão pegou, foi para minha irmã, foi para minha sobrinha, foi para o meu sobrinho. Espíritos familiares. Eu quero neste momento estar chamando a minha amada Aline, e ela vai colocar algumas coisas para vocês entenderem, fortíssima. Eu quero que você, eu creio que você trouxe aquele desenho, aquela imagem de uma árvore. Quem trouxe a imagem da árvore? Teve ainda muita gente que não trouxe. Então, quando você, naquela que lá é para você, é genealogia. Começa lá, pai, mãe, você, filhos, né? Até que está chegando na 4ª geração, já na 5ª, não sei. Mas você vai entender o quê? Que é muito forte o que você vai ouvir da boca dela, muito forte. Mas eu quero que você também fique ligado para ver se você vai se identificar com o que está sendo ministrado aqui. Porque no final nós vamos fazer uma oração. Você vai fazer a oração. Nós, pastores, vamos estar colaborando com você também fazendo oração. Mas você precisa, a partir de agora, estar ligado em tudo que está sendo ministrado para você poder entender como essa contaminação e como esse espírito familiar está na sua vida. E o espírito familiar, ele trabalha em que área? Em várias áreas, mas eu vou falar algumas. Quem tem bronquite aqui, levante a mão. E asma, quem tem? Bronquite, levante a mão. Permaneça com a mão. Até alguém tem que ter asma? Alguém tem problema permanece com a mão levantada. Alguém tem problema nos olhos, tipo glaucoma? Tá.
Que mais? Quem tem problema de... Quem teve problema com vícios, não importa quais. Quem teve problema com vícios? Quem teve problema... Quem já teve problemas, que vem aquele pensamento de suicídio. Quero me matar. Quero morrer. Agora eu falo assim para você, você acha que isso aí simplesmente foi injetado hoje dentro de você? Se você começar a fuçar um pouquinho lá atrás, você vai saber que alguém da tua família teve ou tem bronquite. Para você que levantou a mão, da sua família você sabe se alguém tem? Pai, mãe ou avó, o avô, ou bronquite, ou asma, ou problema na visão? Quem sabe, levante a mão. Amém. No seu caso, quem quer? Pai. No seu caso? No seu caso, Gi? Seu pai. O espírito familiar, ele atua na miséria. Meu avô era pobre, meu pai é pobre, eu sou pobre, meu filho é pobre. O meu avô era rico, por causa de jogo, mulher, qualquer outra coisa, ele perdeu tudo. Aí meu pai foi, trabalhou e conquistou algumas coisas. Mas no metade do caminho ele perdeu tudo. E você? Espírito familiar. Então escute um pouquinho do que ela vai falar. Deus me incomodou em casa, eu cheguei aqui e fui perguntar para ela. Falei, se Deus me incomodou, tem alguma coisa aqui. Aí fui perguntar para ela. Eu fiz 3 perguntas. Primeiro, quem na sua casa abortou? Depois, depressão. Agora vocês escutem. O que é espírito familiar, o que ele faz na tua e na minha vida. Se nós não entendemos isso, achamos, não, mas eu aceitei Cristo. Eu já entreguei minha vida para Cristo. Eu já desci as águas. E a palavra diz que Jesus já conquistou tudo na cruz e que toda a enfermidade foi levada. Estou livre agora. É assim que funciona? Você vai falar, mas não é? Escuta. Se eu não lutar, se eu não batalhar, ele está dizendo assim, ó, eu já conquistei. A vitória está aqui. Só que a tua parte aí na terra, você vai ter que fazer para tomar posse disso. A vitória já está aqui. Só que é necessário você sair da onde você está, caminhar, sabe, passar por várias situações difíceis, porque você tem que ser fortalecido, provado, para você tomar posse disso. Está me entendendo? Mas a gente acha que está na palavra, já conquistou, então, né, agora, manda aqui para mim, Jesus, derrama, derrama. Funciona assim? Não, igreja. Fala aí, minha amada. Fica à vontade. Começa da depressão. Desde lá da mãe, tudo? Qual é a primeira pessoa que teve depressão na sua família? É uma tia minha que faleceu antes da minha mãe, um pouco antes dela. E ela faleceu do quê? De depressão? Na realidade, ela teve problemas do coração, mas a depressão começou, quer dizer, que eu saiba, começou com ela, que era minha madrinha. Entendi. Quer subir aqui, filha? Pode vir. Aí depois da sua tia, qual foi a outra pessoa? Como ela era muito chegada à minha mãe, a minha mãe ficou depressiva por essa irmã que ela amava muito. Então, como ela faleceu, a minha mãe adquiriu, infelizmente, depressão depois dela. Só para vocês entenderem. A mãe amava muito a irmã? A irmã. Era irmã. A irmã teve depressão e morreu. Olha a justificativa. Não da mãe. O diabo quer que você tenha justificativa. Por causa do amor que eu tinha pela minha irmã, ela morreu, eu também fiquei depressiva, porque eu tive que me desligar, querendo ou não, daquela minha irmã, que foi embora e nunca mais eu vou ver. Então, por causa disso, eu adquiri a depressão. É uma explicação, não é? Aí, se você aceitar, você nunca vai buscar no espiritual, se isso tem fundamento ou não, você já aceitou. E aí? Então, mas aí no meio de tudo isso tem mais uma tia, que faz 10 anos que ela toma remédio. Aí, quando ela descobriu que a minha mãe estava ruim, né, que foi em um mês que a gente descobriu e a minha mãe morreu. Sua mãe também morreu de depressão. Devido à depressão e síndrome do pânico. Aí, essa minha tia ainda toma remédio. Faz 10 anos. A irmã da minha tia também toma já faz uns 8 anos. A filha da minha tia, que tem 19 anos, minha tia começou com remédio fitoterápico. São cristãos. Toma também já há alguns anos. Minha prima tem 21 anos, que eu fui na casa dela, também está bem depressiva. Ela é neta dessa minha tia que faleceu. A minha irmã está em tratamento e eu tive. Vocês estão entendendo?
Dá para dar outro nome? Isso aqui não é um espírito familiar? Presta atenção. Aqui está ela. Vem cá um pouquinho, filho. Presta bem atenção. O espírito familiar, ele começou lá atrás na avó. Mas ele veio, enquanto Deus constitui família, o inimigo veio com um projeto. Qual o projeto? Destruir a família, destruir o projeto de Deus. Então começou na avó. Ele estava ali. A avó morreu. Morreu, o diabo foi junto. O caixão está lá debaixo da terra, tá? Tá não. Ele está o quê? Rodeando e procurando uma outra pessoa, porque ele quer uma outra casa para habitar. Aí ele teve encontro com a outra pessoa da família. Porque nós damos brecha, nós começamos a aceitar, independente, olha aqui, ó, de ser cristão, de ser católico, de ser budista, independente, fé nós temos que ter em Deus. Porque Deus é Deus e acabou. Não dá, gente. Aí o inimigo quer das duas uma. Ou eu mato você levando você a se matar, eu acabo com a tua vida, ou você vai ser dependente de remédio pro resto da vida e você vai acreditar que você nunca vai poder ficar livre dessa gotinha, porque se você parar, eu pego você. Só que é o espírito familiar, o espírito maligno, é capeta, é diabo, gente, não tem outro nome, não é amiguinho, é inimigo. E ele está fazendo isso. Aí atua aqui, que atua aqui, que atua aqui, e ele vai alcançando pessoa por pessoa da família. Mas ele não se contenta. Aí eu perguntei para ela sobre aborto. Quem teve aborto na sua casa? Minha mãe. Preste atenção. Minha mãe teve um aborto antes de mim, que meu pai falava que era o filho homem que ele perdeu. Porque ele queria um filho homem e não nascia. Aí minha mãe abortou e ele falava que era o filho homem. Aí depois eu nasci. Só que ela abortou porque ela quis? Não. E depois? Aí a minha irmã teve um aborto com uns 3 meses de gestação. Depois ela teve um aborto com 6 meses de gestação. E depois eu tive um aborto. Vocês dão outro nome para mim? Qual o nome que leva para isso? Coincidência? Não é, gente. O espírito da morte, ele ronda a família de tal forma que ele vai pegar em áreas aonde já está aberta. Ele entra, ele não quer dificuldade, ele quer já encontrar as brechas. Então, se existe brecha, já entrou numa área, trazendo, no caso, a depressão. Aí depois entrou numa outra área, no aborto. Aí eu disse para ela o seguinte, escute só, é muito sério isso. Aí ela tem um filho, que hoje ele se chama? Benjamin. Só que antes do Benjamin chegar, é quando ela teve o aborto, foi isso? Foi. Ela abortou, estava com quantos meses? Quase 3 meses. E daí aconteceu o quê? Você sentiu mal-estar? Eu senti mal-estar, senti dores, aí eu fui no médico, aí eu comecei a ter sangramento. Aí quando o médico foi fazer ultrassom, aí o bebê já estava saindo. Espontâneo. Agora presta bem atenção. Aqui está ela, e aqui está o ventre, tem um bebê dentro. Mas esse bebê, espontaneamente, o diabo já estava trabalhando, esse bebê morre e ela aborta. Este ventre, esta mãe, sem o conhecimento espiritual, o que acontece? Dentro dela, o ventre passa a ser uma sepultura. Como assim, pastora? Porque um ser que estava vivo morreu. Aqui é uma sepultura. Só que ela não tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento, você não tem conhecimento. Vai entender que é uma sepultura, é um aborto. Eu fui lá, fiz curetagem, fiz um trabalho todo. Ficou tudo ok. Daqui mais 1 ano, se Deus quiser, eu vou tentar de novo. Daqui 2 anos, vou tentar de novo. É assim que todos pensam, achando que tudo está normal. Pro físico, pro natural da terra, é. Mas no espiritual não funciona assim. O espírito da morte, o espírito da depressão, entrou na vida dela. Aí depois que esse bebê faleceu, passaram-se quanto tempo? 4 anos. Passaram-se 4 anos. E daí? Aí eu engravidei do Benjamin. Ela engravidou do Benjamin, que hoje tem? Vai fazer 4 anos nesse ano. Vai fazer 4 anos.
E o que aconteceu durante toda a gravidez ou quando ele foi nascer? O que Não, a aconteceu? gravidez foi tranquila. Mas aí, na semana dele nascer, eu fiz um ultrassom na quarta, estava tudo normal. Fiz um ultrassom desses bem 3D, Profundo. bem certinho, estava normal. Aí, no sábado, quando ele foi nascer, eu fui normal, só que na hora do parto, né? Os meus partos são muito rápidos. Os outros foi sempre... E o Benjamin foi, só que na hora do parto eu fiquei mais ou menos meia hora, né? Quase 40 minutos fazendo força, só que ele começou a nascer e não saía. Tinha duas voltas, tinha dado no pescoço dele, no cordão umbilical, que no ultrassom não tinha visto. Daí a doutora, eu perdi a força, eu apaguei na mesa de parto, porque era para ter feito uma cesárea, eles não fizeram. E aí ela falou para meu marido que eu tinha que fazer força, que ele tinha passado uma parte, ele estava sufocado, eu precisei, ele tinha que nascer. Daí, quando eu fiz uma força, né, Deus me ajudou, porque eu não tinha mais. Ele saiu praticamente, ele saiu pretinho, assim, não tinha força. Ele saiu um bebezinho, eu achei que ele estava morto. Que o cordão umbilical Tinha nasceu enrolado. O cordão umbilical, quando ele nasceu, já estava todo enrolado no pescoço do bebê, asfixiando a criança. Eu pergunto, não seria a segunda morte? Porque ele foi gerado dentro de uma sepultura. Isso é muito sério. Olha a fome do capeta em destruir projeto, sonho, destruir alegria, destruir a felicidade e arrancar vidas. Aí o Benjamin nasce, todo pretinho, todo roxo, porque já estava ali quase morrendo, mas conseguiu sobreviver. Passou por tempestade, passou por luta, passou por guerra, por ventania, mas ele conseguiu sobreviver. Ele sobreviveu. Quem? Um bebê de um dia de vida. E você com 40, com 30 anos, com 25, não vai sobreviver a essa tempestade? Não vai conseguir passar por ela? E do outro lado dar um grito de vitória? Claro que você vai. E o que aconteceu? Benjamin nasceu, todo roxinho e tal, e depois? lá a gente ficou 8 dias, mais ou menos, no hospital, porque o médico disse que, devido ao que ele passou no parto, ele ia ter algumas sequelas. Ele achou que uma vista dele não ia... Estava ruim, ele teve sopro, ele teve alguns probleminhas lá. Mas aí, eu lembro que lá já, porque já estava aqui, na Monção, eu pedia tanto para Deus, sabe? Eu falei, Senhor, ele vai ser perfeito. Não quero cortar, mas eu vou precisar cortar. Quando você engravidou do Benjamin, você estava com depressão. Foi quando eu voltei para cá. Eu voltei em abril, e no final de abril eu descobri que estava grávida. Então, veja bem, se ela engravidou debaixo de uma depressão, e quem trabalha em cima disso é Satanás, você está entendendo? Eu não acabei com ela, mas eu vou acabar com ele. Eu não consegui destruir ela, mas eu vou destruir ele. O fruto, eu vou acabar com o fruto. Eu vou arrancar esse fruto a qualquer preço. Já arranquei o outro. Agora arranco esse também. Olha a luta que essa criança teve. E Deus ali fortalecendo, não, você vai nascer. Eu tenho um projeto para você, meu filho. Benjamin, você vai sair desta barriga. Você vai sair daí de dentro. E você ainda vai me servir. Lute. E o Benjamin venceu para a honra e glória do Senhor. Isso é tremendo, gente. É muito forte. E aí, filha? Aí passou, graças a Deus, tudo. Só que aí o Benjamin fez 1 ano e pouco, 2 anos, e aí muitos irmãos aqui lembram, ele só ficava assim, ele não falava. Deu 2 anos e meio, bem não falava. Aí ele fez 3 aninhos ano passado, Mudo. não falava. E o resto do corpo, a parte psicológica, Graças tudo a Deus, funciona normal. Aí esse ano na escola, eu lembro, antes da pandemia, no comecinho, eu conversei com a professora, porque na sala dele ele era o único que não falava. E ela chegou a perguntar, falou, ele é normal em casa? Ele brinca com os irmãos? A pediatra fez a mesma pergunta. Eu falei, porque ela não achava normal, né? Ela falou da fono, eu falei que eu estava esperando na fila, mas não chamava. E ela me questionou se em casa ele era ativo. Eu falei que ele era, só que ele não falava, né? Aí foi quando Deus incomodou a pastora para fazer uma oração para ele. Tanto que eu pergunto para ele, como a pastora orou? Ele põe assim, ele fala assim, sai mal. Ele põe a mão na garganta e fica assim, sai mal.
O que aconteceu? Veja bem, essa história que ela está contando aqui, ela está contando, eu estou ouvindo agora. Quando eu cheguei, fui perguntar, que Deus me incomodou em casa, falei, tem alguma coisa que Deus quer que ela fale, que eu não sei o que é. Então eu perguntei para ela. Aí ela relatou para mim o que ela está relatando aqui. Ela relatou aqui que ela foi uma das primeiras a chegar. Ela começou a contar. Então, até hoje, eu não sabia desse histórico. Agora que eu estou entendendo porque é que o Benjamim, primeiro já nasceu praticamente quase que enforcado. Depois nasce, o médico fala, vai ficar com sequela. Aí ele começa a crescer e não tem sequela nenhuma. Mas ele não fala. Mudo de nascença. Jesus curou um cego de nascença? Mas quem pecou? Parece que ele perguntou, não perguntou? Quem pecou? Ele não. Perguntaram, né? Quem pecou? Quem pecou? O pai, a mãe? É ele? Eu pergunto para você. O Benjamim nasceu mudo. Quem pecou? Benjamim? A mãe? Mas existia por detrás dele um espírito mudo. Quem podia imaginar? E eu vou falar da minha parte, que Deus me perdoe, você também, todos me perdoem. Eu via ele correr aqui na igreja, mas eu nunca parei para ver, para perceber que ele não falava. E ele correu, uma criança ativa. Eu nunca parei para ouvir se ele liberava algum som, nunca reparei. Aí naquele dia, que eu não sei quanto tempo faz, talvez você, porque eu nem lembro como é que foi isso. Eu lembro, foi numa oração, eu não me lembro direito, estava tendo. Eu não sei se foi relógio de oração. Foi no relógio de oração que ele veio comigo. Aí a gente fez uma roda, acho que no final, e a senhora se incomodou, ele estava aqui, a senhora foi atrás dele. Ah, tá, então. São coisas que eu nem lembro, mas enfim. Aí nesse dia que ela está dizendo aí, que eu coloquei a mão no pescoço dele, na garganta dele, e eu fiz exatamente o que Deus pediu, para dar uma ordem, para que esse espírito mudo saísse da vida dele. Só que sabe quando você faz isso, levado por Deus, depois você nem lembra mais? Aí quando faz uns 15 dias, eu estou falando com ela no telefone, e estou vendo uma tagarelice. Ela no telefone, eu querendo ouvir uma tagarelice, né? Eu falando assim para ela, nossa, falei, seus filhos gostam de falar, hein, filha? Ela, é o Benjamim. Eu falei, como assim? É o Benjamim, pastor, que está falando. Eu falei, mas ele está falando? Nem sabia. Está falando, pastor? Eu falei, está falando? O Benjamim, sabe aquele homem cego, surdo, mudo, paralítico, que Jesus orou, que os discípulos oraram, e aqueles homens, aquelas pessoas foram libertas, aquela endemoniada foi liberta, aquele mudo foi liberto. Deus preparou os discípulos, chamou os discípulos, preparou, ensinou. Depois, sabe o que ele falou? De 2 em 2, vá. Já preparei, vá. De 2 em 2, mas pode de 3, pode até de 4 se quiser. Mas ele fala, nunca vá sozinho, vá de 2 em 2, pelo menos. Mas vá, ide, e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Nós estamos no mês de missões. Agosto é o mês de missões. Aí de repente eu descubro por ela. Nossa, o Benjamim está falando assim. Aí ele corre aqui, corre ali. Aí quando ela me contou, né, disso. Aí sexta-feira eu deparei com ele aqui. Eu falei, Benjamim, vem cá. Vou orar por você. Como é que é? Shai. Agora eu não sou pastor, agora eu sou o Shai. Então ele ficou 4 anos correndo, vendo todo mundo falar, os irmãos falarem, e ele nada. Eu quero contar o que com isso para vocês? Ah, que eu fiz uma oração, não esquece disso. Eu quero contar que Jesus libertou esse menino. Eu quero contar que Deus fez um milagre. Eu quero contar que Deus arrancou esse espírito imundo que estava na vida desse menino, mas que já vinha na vida dela, da avó, da mãe, da irmã, da tia. Olha como ele passeou no meio da família inteira e não sossegou. Agora eu vou pegar a semente e veio pegar o Benjamim. Mas, mais uma vez, o Benjamim sobreviveu, venceu. O Benjamim venceu. Ele é apenas uma criança de 4 anos,
Mas agora ele pode falar papai, mamãe, água. Agora ele pede tudo. Por isso que ele está tagarela. Ele não dá um minuto de sossego agora. Não dá. Porque o que ele não falou em 4 anos, ele quer falar agora num dia. Eu falo isso. Então não é muito simples, não. Agora ele é assim mesmo. Tudo que a gente fala, ele vem, mamãe, vê a menta, mamãe, agora eu falo matraquinha, agora ele é matraca lá em casa. E a gente ansiava, né, porque ele ficava agoniado, ele andava, você via que ele queria, ficava, não falava, e aquilo doía na gente, porque eu falei, gente, vai fazer 4 anos, não é possível. E hoje é uma alegria de ver. Porque Benjamim, eu falo, né, a gente colocou, e na Bíblia é o filho da felicidade. E eu olho para ele hoje, é isso. O filho da felicidade. Vocês estão entendendo o que é o espírito familiar? E a gente fala assim, isso não existe, isso é bobagem, isso é besteira, pastora. Dê o nome que você quiser, você quer acreditar? Amém. Não acredito? Amém também, é você e os lixos. Só que eu estou ministrando a palavra. E quando eu falo da palavra, nós vamos agora fazer uma leitura onde você vai entender um pouquinho mais. Deus abençoe você e Deus abençoe você. Obrigada, viu, amor? Deus abençoe muito. Agora eu quero que você abra a Bíblia no livro de Gênesis, só para você entender um pouquinho. Capítulo 11. E enquanto você está procurando aí, deixa eu falar algo para você. O pecado dá direito legal. O pecado dá direito legal para Satanás gerar consequências para gerações futuras. O pecado que você comete dá o direito legal de Satanás gerar consequências para as gerações futuras, filhos, netos, bisnetos, e aí vai. Gênesis capítulo 11, versículo 30. Vou falar da palavra. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 11, versículo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Ela própria liberou uma palavra de morte para a vida dela. Gênesis capítulo, eu falei capítulo 1, perdão, eu estou lendo já, eu pulei, essa aí eu também vou ler, perdão, começa no 11, perdão, Gênesis capítulo 11, é que eu vou ler o 30 também, eu estou lendo o 30 já, me perdoe, você que está assistindo, você que vai assistir depois, mais tarde, e você que está aqui, capítulo 11, versículo 30, Gênesis capítulo 11, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: Sarai era estéril, não tinha filhos. Agora olha, Sarai, a esposa de Abrão, era estéril e não tinha filhos. Aí ela não tinha filhos, como ela não tinha filho, tinha uma promessa de Deus. Ela não esperou a promessa acontecer. E ela fez o quê? Deita com a serva Agar e tem um filho. Mas a promessa de Deus era para Sara juntamente com Abrão. Não era com a serva e Abrão, era com a esposa Abrão. Aí você vai no capítulo 25 de Gênesis mesmo, capítulo 25, versículo 21. Capítulo 25, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Isaque orou ao Senhor. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu a partir desse momento. Mas ela também era estéril. Veja bem, Isaque é o filho, a palavra fala que é Isaque. Isaque, ele era o filho da promessa. A mãe era estéril, e ela falou para o marido Abrão: deite-se com a serva e vai ter um filho com ela, mas eu quero um filho. O tempo passa, ela tem Isaque,
tem Isaac, filho da promessa. Esse filho da promessa tem um encontro com a Rebeca. Eu não vou contar a história que você conhece. Ele passa a amar aquela mulher, a mulher que ele amou. Ele queria aquela mulher, lutou por aquela mulher. Só que ela era estéril, também não tinha filhos. Aí quando ela passou a ter filhos, no capítulo 30 agora, quando ela passou a ter filhos, ela teve quantos filhos? Ela teve quantos filhos? Quem foi? Exatamente. Quando ela passou a ter filhos, ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí lá no capítulo 30, que é o que eu li, que eu me adiantei, aí já vem quem? Raquel. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, começou com Sara, estéril. O meu filho da promessa. Mas Deus não prometeu. Não é promessa de Deus. Se é promessa, por que eu estou vendo essa sequidão toda? Se é promessa, por que eu não estou vendo brotar na minha vida? Na saúde, no financeiro, no relacionamento, na vida dos meus filhos? Porque existe um espírito familiar trabalhando para destruir a promessa, para destruir a alegria, para destruir a tua felicidade, as realizações, os projetos de Deus. E a gente não para entender, a gente quer uma cura daqui para frente, e esquece que tem uma raiz, começa lá atrás. Nós temos que chegar na raiz. O mal tem que ser arrancado é pela raiz. A planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. É pela raiz, não é desde aqui não, é lá do começo. A gente precisa entender isso. Aí o que a palavra diz? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Além de ser uma estéril, ela passou a ter ciúmes da irmã. E disse a Jacó: dá-me filho, senão morrerei. Olha só a sequência. E tudo separado por Deus. Jacó, ele trabalhou tanto para ter essa mulher. Ele se submeteu tanto na mão daquele sogro, para depois chegar uma situação dessa. Aí eu quero que você... Aí o que aconteceu com Jacó? Olha só o que ela falou. Olha só. Então Jacó se irou, versículo 2, contra Raquel e disse: acaso estou em um lugar de Deus, que é o teu ventre impediu frutificar? Ele está dizendo, quem impediu o teu ventre frutificar foi Deus. Eu sou Deus. Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Ela fez a mesma coisa que Sarai fez lá atrás. Deita com a minha serva também, tenha filhos com ela. Porque nós temos um problema, não lutamos. Nós temos, vocês estão aqui, estão tendo esse conhecimento. Isso é um privilégio, gente. É um privilégio. Muitos, milhares de pessoas no mundo afora precisam desse conhecimento, desse entendimento, para se livrar de muitas coisas que estão na vida dela, que não veio, que não é dela, veio lá de trás, é uma raiz antiga. Quando Deus me mandou eu e a pastora Salete para fazer aquela missão lá em Porto Seguro, Deus falou assim: é aqui que iniciou tudo, raiz. O início foi aqui, de toda a sujeira. E nós fomos lá. E daí Deus falou: daqui vai para o Rio. Porque lá de Porto Seguro, toda a parte política foi para o Rio de Janeiro. Ainda não existia Brasília. Aí depois Deus falou: agora vai para Brasília, que é onde está a sujeira até hoje. Mas Deus primeiro mandou a gente aonde?
na raiz, onde tudo começou, quando os portugueses chegaram no Brasil. O que eu quero dizer para você, que a gente não para fazer essa oração, alcançando, para Deus chegar agora e remexer nos avós, nos pais, em mim, nos meus filhos, e não queremos que o filho herde. Já herdou, você percebe que já herdou? Eu estou lendo a palavra. O que a Aline contou aqui agora é o que está aqui na palavra, só que o dela foi uma situação e aqui é outra, mas é a mesma coisa. Sou estéril, deito com a minha serva, o início. Agora chega lá em Jacó, deito com a Bila, minha serva. Ei, mas nós conhecemos Deus, nós conhecemos a palavra. A palavra está dizendo o quê? Se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Você é uma nova criatura. Mas como que eu vou fazer as coisas antigas, pastora, desaparecer, se tornar velha mesmo, e eu viver um novo? Quando você começar a colocar em prática o que você está ouvindo aqui agora, quando você colocar em prática o que você está aprendendo, quando você aceitar, quando você tiver essa fé, é assim, então é assim. Aí verdadeiramente as coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. O que você não pode mais é chegar e falar com ar de que normal. Nossa, sabe esse problema que eu tenho de bico papagaio, que eu tenho de esclerose, que eu tenho de, enfim, qualquer tipo de doença, de câncer, de tumores, etc. Ai, meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu irmão, o meu tio. Você não para, você está na luz. Senhor, abre minha visão espiritual, abre meu entendimento, eu preciso entender, Pai. Você não percebe que se você luta e está numa dificuldade financeira, pare e analisa, começou aonde? Pastora, começou lá atrás. Então, mas você vai deixar esse demônio fazer uma trincheira no meio da mata, e rastejando pelo buraquinho, até chegar nas tuas finanças? Já chegou, então está na hora de destruir. Está na hora de quebrar, cancelar. Está na hora de dar uma ordem, rejeitar. Está na hora de denunciar para Deus. Pai, isto aqui que eu estou vivendo é um espírito familiar, começou lá atrás, mas eu não estou denunciando. Eu não quero mais na minha vida, não aceito mais na minha casa contar moeda. E quando tem um bom emprego, quando eu tenho um bom salário, tem um maldito espírito consumidor na minha vida, que eu vi que entrou, mas quando eu dei por conta, eu não estou sabendo administrar o dinheiro. Porque quando eu paro e penso em tudo que eu já ganhei, não era para eu estar desse jeito. É ou não é? Mas por quê? Porque eu não sei trabalhar com dinheiro. Mas existe um roedor por detrás. Não é só o inimigo, e também não é só você, mas ele trabalha nessa área, na tua e na minha vida, porque já existe uma porta aberta, já existe uma brecha. Ou nós fechamos. Aí vai lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que esconde, aquele que encobre as transgressões, não vai alcançar misericórdia nunca. Mas aquele que confessa e deixa, confessa e deixa. Você fecha a porta, você fechou, Satanás pode bater aqui, ó. Papai fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ninguém mais vai tocar na tua casa, porque você fechou brecha. Mas nós deixamos as portas abertas. A porta agora daqui da igreja está aberta. Qualquer um que passar na rua falar: está tendo culto, vai entrar, vai ou não vai? Vai, porque a porta está aberta. Mas se eu deixar a porta agora fechada totalmente, o máximo que vai acontecer é a pessoa bater na porta, mas ela não vai entrar. Quando Satanás encontra portas que nós deixamos abertas em várias áreas, e não quero que ele faça arruaça. Venha ser na parte sentimental, venha ser na sua intimidade com teu esposo, com tua esposa. Estou fria, estou gelada, ou estou gelado. Ei, entra no seu quarto, começa uma oração. Pai, existe uma raiz, porque eu não era assim. Muitas vezes, desculpa o que eu vou falar, você homem, aquele homem que, ou você mulher,
aquele homem, aquela mulher que antes de estar casado, você passeou muito, deu uma volta no jardim grande, deparou com muitos lírios do campo, e se deitou com os lírios. Você recebeu contaminação de todas estas pessoas, porque você colou alma com alma. Que isso, pastora? Aí você vai para um casamento mesmo diante de Deus, sério, e você acha que agora minha vida vai ficar bem. Casei, tenho uma família, amo minha esposa me ama. Só que você esqueceu que dentro de você tem uma porção de colinha, do Joãozinho, da Mariazinha, da Renata, da Joaninha, do Zezinho, do Pedro. Está cheio de colinha aí dentro. Você arrancou? É que nem a colinha que você põe aqui na mão. Tem que arrancar uma por uma. Arrancou? Ah, nem sabia disso. Então, aí o casamento vai, que vai bem, de repente do nada, depois de alguns anos vira rotina, né? Vira rotina, normal. Acho que todo casamento deve ser assim, né? Aí a gente não tem mais aquele prazer, aquela vontade, né? Aquela alegria toda, né? Aquela mulher que era cheia nossa, aquele homem também, de repente, né? Aquela mulher já não é mais tão carinhosa, se esforça, né? O marido também se esforça, mas ninguém tem que se esforçar, tem que ser livre, espontânea vontade. Mas para ser de livre, espontânea vontade, ei, sua mãe era assim, seu pai era assim, era gelado, era frio, então tem uma raiz na sua vida. Não permita Satanás estragar o teu casamento por causa das raízes anteriores. Basta você agora acordar e tomar uma atitude. Você pode ter casado novo, só tem 3 anos de casamento, mas já mingou, aquela coisa seca, não tem mais aquele carinho, aquele abraço, aquele beijo. Relação sexual, por quê? Porque eu tenho vontade só, né? Porque a carne grita. Mas passou, também passou. Faz com prazer. E a gente vai achar que isso é normal. Normal, porque você não está dando ordem. Porque Deus fala que nós somos sacerdotes. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos chamados para pisar em... Ele nos deu autoridade. Veja bem, Ele nos deu autoridade para pisar em quem? Em serpentes e escorpiões. Aí você vai e pisa na serpente e escorpião da vida financeira, porque é o que mais me abala. E a vida conjugal? Não abala, não? Essa aí você não vai pisar na serpente nem no escorpião? Essa aí você não vai arrancar pela raiz? Vai deixar a serpente e escorpião e comendo o teu relacionamento? E comendo o teu carinho, o afeto pelo marido, o marido por você? E o pior, já vai alcançando os filhos, né? Principalmente quando você derrama isso aí sobre um filho, derrama no outro, né? Quem tem mais de um filho sabe do que eu estou falando. Você nem percebe. Muitas vezes você dá atenção mais para um do que para outro. Muitas vezes, porque você acha que você tem um filho homem dentro de casa, e você queria tanto um filho homem, tudo aquele filho homem você aceita. Pode ter a idade que tem, não importa. Tem 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele apronta, você aceita. Ele grita, você aceita. Ele manda, nem pede, você aceita. Ele já percebeu que você cede tudo. Ele faz uma manha, um chororô, e você cede tudo que ele quer. Enche ele de bobagem, de besteira. Mas para suas filhas, 1 ou 2, não importa quantas que você tem, menina, aí já não é o mesmo tratamento. Está tendo uma briga entre eles. O pai não quer nem saber se começou com o filho. Ele já vai direto em cima das filhas. Já vai lá brigar, discutir, portar de castigo. Mas foi ele que começou. Mas é que ele é o meu coqueluche, né? Ele a gente passa a mão na cabeça. Deixa o capeta na vida dele. Deixa o filho crescer com o capeta. Você não percebe quando você não repreende o demônio, não é o teu filho? Você não repreende o demônio. Ele vai continuar usando o teu filho para gerar dentro da sua casa uma desunião entre você e os outros filhos. Você não quis ter mais de um filho? Então divida o amor igual com os 3, com os 4, com os 5, com os 2. Não importa se é sexo diferente, mas é filho.
Eu não tive isso com a minha mãe e com meu pai. Meu pai e minha mãe também me tratavam assim. Ah, então você gostou de ser tratado assim, porque agora você está fazendo a mesma coisa na sua casa, com seus filhos. A gente só repete aquilo que a gente gosta. Porque o que a gente não gosta, a gente come uma vez, cospe na segunda. A gente bebe uma vez, na segunda a gente nem quer. Mas quando chega nessa área, a gente repete. Então, porque é bom. Foi bom você não ter o carinho de pai e de mãe? Porque agora você dá para um filho e não dá para as outras. Eu quero que você... Eu vou falar aqui, olha. Em Cristo você está livre. Em Cristo você está livre desses espíritos familiares. Preste atenção. Mas, vírgula, você precisa crer na palavra, obedecer e buscar essa libertação. Em Cristo eu estou livre, mas eu preciso acreditar, tomar posse e buscar agora essa libertação. Amém? Não basta eu ser engenheiro, eu posso ser engenheiro de primeira linha, ter o diploma, mas eu estou trabalhando de vender linguiça. Mas você estudou para isso? Não. Qual é o seu sonho? Trabalhar como engenheiro. Então não aceite, agradeça a Deus. Pai, se no momento o que eu tenho agora não é trabalhar como engenheiro, mas é trabalhar como vendendo alguma coisa, eu sei, Pai, que é uma forma de eu ganhar o meu dinheiro, eu agradeço. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu vou denunciar Satanás, que está roubando a minha bênção. Porque quando eu estudei, quando eu me formei, quem deu condições para eu fazer tudo isso foi o Senhor. Por que agora eu não tenho essa porta de emprego dentro da área que eu estudei? O Senhor pode abrir essa porta. Você tem que ter uma conversa com Deus. Mas a gente vai aceitando. Mas se Cristo, sem Cristo, amados, quem está em Cristo, eu estou em Cristo, você está aqui, você está entendendo, vou colocar em prática. E quem não está em Cristo, que nem conhece a palavra e nem sabe que isso aqui existe, ela vai ficar debaixo de maldição, ela vai ficar debaixo, comandada pelo espírito familiar, ela vai continuar. Às vezes ela é muito bem sucedida, ela nem serve a Deus, ela é muito bem sucedida numa área. E geralmente o povo olha assim: nossa, aquela pessoa financeiramente tem uma vida, porque só olha esse lado. Mas não olha que dentro da casa dela, a vida dela com o esposo, com a esposa é uma guerra. Não sabe que a pessoa, ela luta contra uma enfermidade há muitos anos e não consegue se libertar daquela enfermidade. Gasta tanto dinheiro como aquela mulher que já fazia muitos anos que estava com uma enfermidade. Gastou tudo que ela tinha. Mas quando ela chegou nos pés de Jesus, quando ela desceu, quando ela entendeu que o dinheiro não valia de nada, porque o dinheiro não trouxe mudança de vida, o dinheiro não trouxe cura, mas ela precisou buscar aquele que era o dono do ouro, o dono da prata. Ela precisou buscar que tinha cura, que tinha libertação, que tinha transformação, que fazia milagre. Quando ela chegou nele, ele não cobrou nada, ela apenas tocou. Ela apenas tocou. Quem é que me tocou? Empurrando, encostando, tanta gente. O senhor quer saber quem tocou? Alguém me tocou. Muitas pessoas estão aqui agora. Esse toque foi diferente. Foi toque de quem me ama. Foi toque de quem está no desespero. Foi toque de quem está querendo milagre. Foi toque de quem está buscando uma mudança de vida. Foi toque de quem está esperando uma transformação, uma cura. Esse toque foi diferente. Não toque qualquer não, porque de mim saiu virtude. E se saiu virtude, vai ter cura nesta casa, vai ter transformação, vai ter milagre, porque saiu virtude.
Deus fez o Benjamin falar pela primeira vez com 4 anos de idade, o que é que Ele vai fazer na tua vida e na minha vida? Você está vendo um milagre que aconteceu. Eu vou ler na palavra. Não, a palavra diz, mas o Benjamin está aqui, está vivo. A mãe dele está aqui. E você está aqui. Que milagre que você está precisando. Mas é necessário tirar o bicho que está no meio do lixo, que está aqui dentro. É necessária essa limpeza. É necessário confessar. É necessário abrir a boca, me colocar diante dele nesse momento e clamar a Ele. E nós vamos confessar aquilo que você está lembrando. Aquilo que você está lembrando, que já aconteceu na sua vida lá de trás, que você se lembra. Quer dizer para você, pai e mãe que está aqui, aprenda todos os dias estender das tuas mãos e abençoar os teus filhos. Abençoe os teus filhos, porque você já amaldiçoou demais. Pastora, nunca eu amaldiçoei. Falei, maldito tu és. Mas você já deu tanto nome para esse filho que não era bênção, então você amaldiçoou. Quando você, pai e mãe, quantas vezes você falou, safado, sem vergonha, não presta mesmo, não presta para nada, quer saber de nada, vagabundo, vagabunda, leviano, sem vergonha, ordinário, cabeçudo, burro. Quantos nomes você já deu? Lerdo, pamonha. Esse nome vem e cola aqui, ó. Vai colando, vai colando. Aí eu espero que meu filho com 17 anos, 18 anos, se torne um homem, estude, seja bem sucedido e tenha um bom emprego. Você arrancou as colinhas que você colocou nele? Arranquei não. Esse quer que ele venha ser bem sucedido. Você não colocou? Agora está de tirar. Não é ele que vai ter que tirar. Ele nem sabe. É você que está aqui. Então nós vamos, pastora, a senhora está brava comigo? Não, nunca estou brava com vocês. Mas olha para mim, eu odeio Satanás. Odeio ver o que ele faz na vida de cada um de nós, na minha e na sua. Odeio. Nunca, nunca eu vou ter uma atitude diferente. Ah, se eu pudesse. Mas a palavra diz para mim, para você, se Ele me deu autoridade, eu vou usar dessa autoridade. Eu não sei em que área você agora. Eu estou aqui ministrando, eu pergunto para você, vocês estão se identificando com algumas coisas do que está sendo ministrado? Quem está se identificando aí, levanta a mão. Quero ver se você realmente está enxergando isso. Se você está se identificando, presta bem atenção. Agora você vai fazer o que Satanás não quer. O que ele não quer? Que você reaja. A palavra diz que nós temos que nos sujeitar a quem? A Deus. Se submeter a quem? A Deus. Eu tenho que me submeter a Deus, me sujeitar a Deus, obedecer a Deus e resistir. Mas e se eu resistir ao diabo, o que vai acontecer? Mas eu tenho que resistir a ele. Mas nós estamos fazendo o contrário. A gente está aceitando, se submetendo à vontade da nossa carne, à vontade de Satanás. A gente passa a ser rebelde com Deus, em algumas áreas ser amiguinho de Satanás. Eu tenho que escolher, eu tenho que ser amiga de quem? Eu tenho que escolher. Ou vai ser de um, ou vai ser do outro. Dos dois, não dá. Deus vai colocar vinho novo em odre velho? Aí eu falo para você, mas a palavra fala, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Mas você que vai decidir se você quer ser nova criatura. Porque se você quiser ficar andando com as velhas práticas, com os pensamentos negativos, com as amizades que não acrescentam nada, com uma conversa que não acrescenta nada, você ainda está com áreas da sua vida em velha criatura. Não tem condição de ser nova. E o problema não está com Cristo, está comigo, está com você. Eu quero que vocês entendam. Ai, como eu gostaria de abrir a cabecinha de cada um de vocês. Abrir assim no meio, só um pouquinho. Enfiar tudo isso assim, ó.
para vocês entenderem o que eu estou entendendo, o que eu entendi. Quando você entende, você fala assim: agora que eu acordei, me segura. Aí você se revolta com o bicho e põe ele para correr da tua casa, do teu trabalho, do teu relacionamento com o marido, das tuas finanças. Mas você não pode mais churamingar. Como que eu vou ficar churamingando? Eu tenho que reagir, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que enfrentar, me submeter. Pai, qual é a tua vontade para a minha vida? É isso que o Senhor está querendo de mim? Ai, Pai, não vai ser fácil não, mas é isso, tá bom, Pai, vou renunciar e vou enfrentar agora essa situação. Não, a gente acaba cedendo para Satanás. Depois eu vejo, depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu oro, agora não dá. Mas também, nossa, agora oração de manhã, de tarde, de noite, todo dia oração. Misericórdia. Quando você precisa, até extra você faz para o trabalho, para ganhar mais. E não acha ruim. E às vezes ora, até sem comer, para ter um extra a mais financeiro. Aí não reclama. Mas para enfrentar Satanás, você fica pensando se eu vou enfrentar ou não, e se acha que ele vai sair assim. Ele foi confrontar Jesus lá no deserto. Jesus não falou: Satanás, por favor, sai daqui, vai. A palavra diz que depois que ele confrontou Jesus, e Jesus permitiu isso aí para mostrar para você e para mim, que se esse bicho foi confrontar a palavra, porque a palavra fala que a palavra é ele e ele é a palavra. Se Satanás foi confrontar ele, que é a palavra, não vai confrontar você e eu. Mas quando que ele saiu? Quando Jesus deu uma ordem. Então dê ordem, não peça, por favor. Ai, Deus tem misericórdia de mim, Pai, leva esse demônio. Deus não vai levar para lugar nenhum. Quem tem que dar ordem é você. Quem abriu brecha foi você. Quem abriu brecha fui eu. Quem deixou a porta aberta fui eu, foi você. Então eu estou sendo ensinada, aprendi, colocar em prática agora. Eu vou dar essa ordem. Na minha casa, no meu trabalho, no relacionamento com o filho, com a esposa, na íntimo ou não, eu só vou dar ordem. Você vai sair. Você tem que sair, sabe por quê, Satanás? Eu estou te mandando sair em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque o sangue foi derramado, mas não por você, Satanás, foi derramado por mim. Eu tenho a marca, 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 eu sou a separada, eu sou escolhido. Ei, nós precisamos ir e pregar o evangelho, mas com tanta lepra. Você acha que quando você sair lá fora para fazer a obra de Deus, que é isso que você precisa fazer, Satanás não vai olhar para aquela área da sua vida que está aberta, e ele não vai lá botar o pezão dele e não vai arrebentar tudo. Aí você fala assim: nossa, é só me levantar, fazer a vontade de Deus, fazer a obra. O inimigo se levanta. Aí eu quero dizer o que para você? Que você prefere ficar sentado dentro de casa para não fazer a obra, do que expulsar o demônio? Expulsa ele, fecha essa porta que você abriu e vai fazer a obra. Porque atacar, ele vai mesmo, sabe por quê? A palavra diz que ele está ao meu e ao teu derredor, rugindo como um leão, prontinho para nos tragar. Só que se não tem brecha aqui, olha o trabalho que eu dou para ele. Ele cerca, 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 cerca. Quer entrar? Não tem porta aberta. Então feche as portas e vá para o ID. Pastor, se eu for assim mesmo, posso ir? É livre, vai. Só que vai preparado, sabendo que você vai levar uma grande rasteira, porque não tem brecha, não tem porta aberta. Ele vai fazer ruaça. E depois você fala: nossa, Satanás se levantou. Não, meu amor, não é que ele se levantou, ele não é gigante não. É que eu deixei ele crescer, porque eu não quero arrancar ele daquela área da minha vida. Vocês estão me entendendo? Amém? Amados, a hora já avançou, 9:05. Para mim está ótimo. Eu estou muito satisfeito de poder trazer essas informações para você. E tem muitas, mas muitas coisas para trazer.
Eu sei que Deus está falando poderosamente. Mas pastora Ala tem algo para falar para vocês sobre a árvore genealógica. E além disso, nós vamos fazer uma oração onde você vai se colocar diante de Deus. E aquilo que você sabe de pecado, de espírito familiar, que veio para a tua vida, desde o ventre, nós vamos tocar um louvor, nós vamos orar. Na hora da oração vai se colocar um louvor, que é para você ficar à vontade para falar e um não ficar ouvindo a oração do outro, né? Que aliás nós estamos aqui para isso mesmo. Porque você vai entender, eu não quero mais essa contaminação na minha vida. Eu não quero mais esse espírito familiar na minha vida. Porque de repente você tem asma e bronquite. Lá na minha casa, meu pai, a minha avó, meu irmão, minha tia, minha prima, alguém lá da minha casa já teve, ou ainda tem. Eu tenho catarata. Na minha casa, a gente fala assim, mas isso é normal. Meu pai usava óculos, minha mãe usava óculos, eu uso óculos, a Marli usa óculos, a pastora Márcia usa óculos, a minha irmã Marlene usa óculos, a minha irmã Meire usa óculos. Só aí tem 7 pessoas. Não posso considerar os que morreram, né? Mas dos que morreram também precisavam, só não usava. Mas é normal. Enquanto eu vou aceitando como normal, tudo vai ficando e tudo vai crescendo. Mas quando eu começo a repreender, a parte que é espiritual ruim vai sair, vai ficar só o físico. Eu pergunto, será que o que ficar de físico é 4 graus? Ou o que ficar no físico é só 2 graus? Eu tenho 4 porque 2 é meu e 2 é 2 do infeliz. Se eu dou uma ordem e arranco essa raiz, você acredita que o grau abaixou? Você fala, isso não existe. Aí eu vou explicar, existe, porque aquele que usava outros 2 graus foi embora. Aí ficou só o meu, tá entendendo? Mas a gente não para pensar assim. A gente vai achando que é normal. Aí você vai no oftalmologista, faz o exame e compra outro óculos e coloca outra lente mais forte, né? Então é normal. E Deus, Ele fala assim, meu filho já levou para a cruz tudo isso. Você não vai lutar não? Você não vai rejeitar não? Está nas nossas mãos, está nas nossas mãos. Pastor Ala, ele vai entrar com a parte que ele quer colocar para vocês. Amém, pessoal, paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Amados, tudo que a pastora ministrou faz parte da árvore genealógica que você fez. Esse espírito familiar que vem atuando há muito tempo nas nossas vidas. E tudo é questão de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse momento, você vai pegar a sua árvore. Pastor, eu não fiz a árvore. Eu não estava aqui nesse dia, eu não fiz o papel, não fiz. Mas você ouviu o que foi falado. Esse momento agora é único, é seu. É o momento que você vai identificar tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi falado, né? Porque foi muito forte de como Deus usou a nossa pastora hoje para falar. Algo que já vem de lá de trás, coisas que muitas das vezes para nós estavam em oculto, mas a Bíblia diz que não há nada em oculto que não possa ser revelado. Então, neste momento, a gente vai soltar o louvor. Se você quiser se ajoelhar, pegar o papel, vir até aqui ao altar e apresentar perante Deus de joelho, ou aí atrás onde você estiver. Ou de pé, guerrear mesmo. Aonde você quiser, amado, é a tua fé agora. Pastor, e depois eu vou fazer o que com esse papel? Esse papel, irmão, pode trazer na outra segunda-feira. Ele vai servir como combustível para tu continuar. Orar. Tu vai estar orando por essa família, porque dentro dessa árvore aí, as pessoas que você colocou, algumas delas nem conhecem a Cristo como você conhece. Verdade. Algumas delas estão nas trevas, né? E é muito forte quando a Aline falou aqui na frente, porque a Aline falou só da depressão, né, Aline? Mas também teve espírito de loucura na vida dela. Verdade. E hoje quem olha para a Aline não diz que ela ficou internada no Chuí, né, filha? Ninguém fala disso, né? Mas você vê o quanto ela buscou a cura, o quanto ela lutou para ser curada.
E Deus, quando ele olha para uma pessoa, ele fala assim, verdadeiramente, eu sondo o coração da pessoa. Aonde estiver um coração sincero, ali está Deus. Então, nesse momento, pegue a sua árvore aí, você vai orar a Deus, amém? Nós vamos soltar os louvores, você ore a Deus, não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Olha, querido, é muito sério isso que foi ministrado aqui hoje. Muitas pessoas levam isso como uma balela, né? Tem muita gente. É muito forte isso aí. Tem gente que não acredita, mas eu vou te falar algo. O mundo espiritual é mais real do que o que nós estamos vivendo aqui agora. O mundo espiritual é muito forte. Não é verdade, Marli? Então, tem muitos testemunhos mais para frente para falar aqui, amém? Mas fecha os teus olhos agora.